Vamos a Brasília, ao vivo, conversar com o Igor Damasceno, porque nessa quarta-feira o Supremo Tribunal Federal suspendeu de novo o julgamento sobre o Marco Civil da Internet, que rege as regras das plataformas de redes sociais. E por isso a gente conversa agora com o Igor para trazer essas informações para a gente. Igor, por que houve a suspensão dessa vez? Aí, explica melhor, pessoal. Dante, Adriane, boa noite a vocês, boa noite também a todos que nos acompanham. Olha, a leitura do voto de um dos relatores, o ministro Dias Toffoli, durou quase 3 horas, então a sessão acabou tendo que pular para outros assuntos, porque desde ontem Dias Toffoli está na leitura desse voto, ou seja, já são quase 6 horas só para o relator apresentar o voto dele sobre esse julgamento. E por isso a sessão vai ser retomada amanhã com a leitura, o término da leitura do ministro Dias Toffoli e também o voto dos demais ministros. Nesse julgamento que acontece no Supremo Tribunal Federal, os ministros analisam o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Esse artigo, ele traz a seguinte questão: as plataformas digitais não podem ser responsáveis pelo conteúdo que é publicado pelos usuários. Por exemplo, se eu tenho uma página no Instagram e profiro discurso de ódio, acabo também trazendo algum conteúdo com fake news, o Instagram não pode ser responsável por aquilo que eu posto. A menos que há uma decisão judicial para que o Instagram remova o meu conteúdo e o Instagram não remove, acaba descumprindo esse acordo judicial, essa decisão judicial. Fora essa situação, então, em nenhum momento as plataformas de redes sociais podem ser responsáveis por aquilo que os usuários postam. Os ministros julgam se isso é constitucional ou não, porque essa lei do Marco Civil da Internet foi aprovada há 10 anos, em 2014. Naquela época, não tinha a propagação de discurso de ódio como tem hoje. Já existia, mas não era frequente como é nos dias de hoje, principalmente durante o período eleitoral, em que alguns candidatos ou até mesmo eleitores acabam proferindo ódio contra algum candidato da oposição ou mesmo trazendo alguma desinformação sobre o processo eleitoral. Então, por conta disso, foi protocolada uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo para que as plataformas sejam, sim, responsáveis por aquilo que os usuários postam, como método de trazer ali um combate aos crimes que são praticados nas redes sociais por terceiros. O ministro Dias Toffoli é um dos relatores desse caso e ele votou até o momento pela inconstitucionalidade do artigo 19, ou seja, as plataformas devem sim ser responsabilizadas. Como eu disse, esse voto só vai ser terminado de ser lido, né? O voto ainda vai ser lido até o dia de amanhã. Então, o ministro ainda não registrou oficialmente o voto dele, mas ele já avisou que julga o artigo 19 como inconstitucional. A expectativa é que os demais ministros também acompanhem o voto do relator e, com isso, as plataformas vão ter a obrigação de acompanhar exatamente aquele conteúdo que é publicado na internet, sob pena de também pagar alguma multa, sob pena de também ser responsabilizada. A expectativa é que esse julgamento seja concluído ainda neste ano, mas enquanto o voto do ministro relator não terminar de ser lido, os demais ministros vão precisar apenas ouvir essa situação. A gente vai seguir acompanhando. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.